Pronto. Beleza, pessoal. Então, vamos começar agora a nossa já revisão aí do sétimo ano, certo? É, Inicialmente é importante, né? Vou explicar aqui melhor o segundo capítulo, né? Que foi o capítulo que eu estive mais ausente aí para vocês, certo? Valeu, Figueiredo. E vamos lá. A ideia de regionalizar, é importante vocês saberem que a ideia de regionalizar nada mais é do que você e serve para dividir e organizar, certo? Se você imaginar, por exemplo, um guarda-roupa, então você divide os espaços, vai alocar aquilo que você quer e deseja em determinados espaços. Então, o ideal é que você separe espaços para as camisas, para as calças, roupas íntimas, certo? Então, você vai dividir de acordo com necessidades, com características. A mesma coisa também vai acontecer com o Brasil. Tá ok? Então, no caso do Brasil, a regionalização do Brasil, como ele vem acontecendo e tudo mais, tem a ver exatamente com isso. Foram encontrados características que fizeram perceber que existiam grupos em comuns, certo? Como, por exemplo, quando a gente fala do Nordeste, se você colocar agora, nesse exato momento, aí no Google, e você vê Nordeste, então você vai perceber que eles estão mostrando características do nordestino, do povo nordestino. Então tem características culturais. Se você botar assim biomas do Nordeste, você vai ver que são paisagens que frequentemente nós vemos no litoral ou no interior. Então você vai mostrar questões de vaquejada, a questão do uso de roupas de couro, apesar de normalmente a gente não usa, né? Mas a figura do vaqueiro é uma figura importante para a nossa cultura. Nós vamos também, se você colocar a região norte, por exemplo, ele vai mostrar muito ele vai mostrar muito a questão das florestas, nas matas, né? A Amazônia, a grande floresta brasileira, certo? E por aí vai, se você botar Sudeste, ele vai mostrar a questão das grandes cidades, da indústria, da imigração. Então isso foram características culturais, sociais e econômicas que foram sendo inseridas no Brasil durante muito tempo, tá ok? E aí você tem o seguinte, a primeira regionalização criada foi do IBGE, certo? O Instituto Brasileiro de Geografia, que passou aí por várias e várias divisões, que para a nossa prova vai ser mais importante sabermos a última regionalização, certo? Vamos focar em ano, vamos focar no que é interessante. Então é importante você saber quais são as principais características disso aí, tá bom? Certo? Não vou dar permissão para vocês ficarem participando, certo? Para evitar certas bagunças aí, certo? Então deixa eu só ver aqui uma coisinha. Só para ver se está gravando ainda. Acho que está gravando ainda. Então, Jesus Cristo. Bom, então, como estamos, né, falando aí, certo? Essa divisão geoeconômica, ou desculpa, a divisão do IBGE, ela vai pegar e tem como pressupostos as características culturais, como estou falando, né? Como falei agora há pouco, a cultura do Nordeste, da região Norte, que pega muito da raiz indígena, a cultura do Sudeste, que é bastante misturada, inclusive com culturas de imigrantes, certo? Você também tem a questão do Sul, que a presença do imigrante é mais forte ainda nisso aí, né? E a do Centro-Oeste, que mistura muito essa questão do Nordeste, a questão do sertanejo, do sertanismo, né? Que foi um movimento de entrada, certo? Então você tem aí a primeira característica, cultura. A segunda característica de regionalização que veio para o IBGE vai ser a questão da economia. Então foi percebido que determinadas economias elas são maiores destaques em determinadas regiões, como por exemplo a região Nordeste, né, vai permanecer a questão do turismo, as atividades tradicionais, como por exemplo a criação de gado, principalmente o gado solto, a questão do vaqueiro, a questão da pecuária ainda tradicional, sem uso de grandes técnicas. Ah, professor, mas eu vi que falo já Figueiredo, certo? Ah, as atividades vai fazer quando? Certo, gente? As atividades interativas eu vou corrigir a partir do dia 9, certo? Oi, Mothers and Divas. Oi. Certo? Caso vocês estejam entrando com outra conta, me avise qual o tipo de aluno, certo? E acho que é Luiz ou Luísa Figueiredo, não estou lembrado agora, certo? O nome do domínio morfoclimático, carinha que fez domínio morfoclimático, é os Aziz Absaber, certo?
Ah, vamos lá, galera. Foca aqui, que isso aqui não é sala de aula, vocês estarem conversando. Então, vamos embora. Então, o segundo critério vai ser o critério econômico, né? Eu falei do Nordeste, a questão tradicional, a questão das atividades tradicionais. Se você vê a região Norte, por exemplo, vai predominar mais o extrativismo, extrativismo vegetal e mineral. A região Nordeste, né, como nós vimos no primeiro capítulo, no capítulo anterior, ele foi fundamentado através da indústria. Então você teve antes, né, a mineração, a questão do ouro, né, a corrida pelo ouro. Depois nós tivemos a questão do café, muito importante, até meu amigo Danilo, que adora um café, entrou aí. E aí depois temos a questão da indústria, né, que teve como base dessa indústria a riqueza gerada pelo café e pela mineração. Okay? Tudo que aí. Outra característica importante que o IBGE pega são características naturais. Então, toda vez que a gente está falando de naturais, que eu estiver falando de aspectos naturais aqui, gente, eu vou estar falando das questões climáticas e das questões de vegetação, os biomas, ok? Não, gente, não vai cair esses aspectos de região natural, região homogênea, de micro-região, macro-região, mesorregião, não, certo? Isso aí a gente explora depois. Os domínios morfológicos mostro já para vocês, certo, gente? Que inclusive vou até vou subir o arquivo aqui no EDEB, que eu confesso a vocês que eu tinha esquecido. Então, vamos lá continuar. E vocês já vão acompanhando os domínios morfoclimáticos no próprio EDEB. Tá bom? Então, vamos lá. A segunda regionalização foi feita, né, por um geógrafo de estatística e tudo mais que trabalhava no IBGE, que é o Pedro Pinchas. O Pedro Pinchas, ele foi responsável por estudar os aspectos econômicos do Brasil. E aí ele dividiu em 3 grandes regiões, né? Não, Duda, nesse momento você não vai precisar saber as regiões, até porque como o assunto do 7º ano, né, e caso você seja do ensino médio aí, mais ou menos da segunda série, é estudar o Brasil, os aspectos, as características de cada região nós vamos ver depois, tá bom? Então vamos lá. Então continuando aí a nossa pequena aventura no país do... Certo, Maria Luísa? Qualquer coisa volta, você vê aí a questão, volta um pouquinho depois, você consegue acessar depois o ao vivo, certo? Você consegue ver o arquivo aí. Não, perdeu muito não, só acabei de explicar o do IBGE, agora a questão do econômica, certo? Então, divisão geoeconômica. A divisão geoeconômica, isso, mas tá dando para ouvir direito aí, né, galera? Tô meio rouco aqui e tal, mas tô tentando... Todos os mapas que vão cair, exatamente, Maria Clara. Vão cair os mapas do IBGE, geoeconômica, morfoclimáticos e os 4 Brasis, certo? Depois desses 4 aí, vocês têm que saber os domínios morfoclimáticos, que é o que tem no material lá do slide para vocês, porque conversando com a professora Vanessa foi o que a gente viu que vocês teriam mais dúvidas, tá ok? Então eu vou compartilhar com vocês agora, nesse exato momento aí, esse slide. Qualquer coisa, a gente encaminha para vocês, tá bom? Então, neste exato momento, vocês estarão vendo na timeline do portal do EDEB o slide, tá bom? Qualquer coisa vocês abrem aí, vocês vão ver de novo. Travou para mim, tudo bem. Muito bem, Duda, anota aí direitinho, qualquer coisa, tira um print, bata uma foto aí e mande para os seus amigos aí essas anotações, certo? Galera, vamos lá. A divisão Pedro Pinchas, ele percebeu que existem 3 grandes grupos econômicos. Imagina que a gente vai pegar a sala de vocês e vai dividir em 3 grandes grupos. Um grupo em que há um maior interesse e a galera estuda antes. Um grupo em que a galera anota tudo em sala de aula, mas não estuda em casa. E aquela galera que não estuda em casa. Pronto. Então, eu dividi em 3 grandes características. No nosso caso, né, no caso do Brasil, nós vamos pegar 3 características. Uma região onde vai prevalecer o extrativismo, tanto vegetal quanto mineral, que vai ser a região da Amazônia, certo? Ele vai chamar de região da Amazônia. Porque o bioma da Amazônia e que fez a economia dessa região e de estados próximos dali girar em torno desse extrativismo, certo, galera?
e o extrativismo vegetal. E com o tempo foram sendo descobertas algumas reservas minerais que fez também crescer o extrativismo mineral como nós temos hoje, certo? Pronto. Aí nós temos também a segunda região, que vai ser a região Nordeste, onde vai ser aquelas características que eu falei agora há pouco do IBGE, as atividades tradicionais, tanto no campo como nas cidades, o comércio é muito forte, você tem a presença de grandes feiras, né, as feiras livres, por exemplo, a de Caruaru, por exemplo, é uma cidade que cresceu e prevaleceu ali diante da feira. Né? E hoje tem polos industriais na região, então atualmente vai ficar salvo por 24 horas hoje, sim. Aí eu vou fazer o download, certo? Estou gravando aqui a tela, faço o download e jogo no YouTube. Também para a galera que não vai conseguir assistir hoje. Tá bom? Então vamos lá. Então, o Nordeste, na divisão econômica, vai prevalecer as atividades tradicionais, as atividades do turismo, e a indústria ainda é muito irrisória, segundo a visão ali do Pedro Pinchas. Beleza? Aí nós vamos agora para a terceira regionalização, né? A regionalização dos 4 Brasis. Um notório, né? Se não um dos maiores nomes do... O áudio está travando, certo. Vou ficar com o microfone aqui na mão. Nem lembro direito, certo, gente? Depois eu dou uma olhadinha, mas eu acho que se vocês colocarem já vai aparecer algum link com a minha foto lá, porque é a conta do Gmail, certo? Bora, Yuri! Então, galera, vamos lá. Então, os 4 Brasis, ele foi criado por um grande geógrafo brasileiro, Milton Santos, em que ele estudava os aspectos de globalização, os aspectos... já, certo? Para não perder a concentração. Então, vai cair os aspectos de globalização, os aspectos de indústria, né, que ele foi estudando. E aí, junto com a orientanda do seu doutorado lá, Maria Laura Silveira, simplesmente ele percebeu que existe uma região que concentra grande parte da economia, das indústrias, das tecnologias, dos investimentos nessa tecnologia nas universidades, que é a região sul e sudeste. Então, Milton Santos e Maria Laura Silveira resolvem juntar, agrupar essas duas regiões, região sul e sudeste, e chamá-la de região concentrada. Mas, professor, por que ele vai chamar de região concentrada? Exatamente porque ele vai concentrar essas duas grandes características aí, características econômicas, como a questão das indústrias e tecnologias, e as características de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento da ciência, das faculdades, certo? As duas divisões de Pedro Pinchas, é verdade, peço desculpas aí, obrigado também por lembrar. A região centro-sul vai agrupar essas características de indústria, as características de economias fortes, voltadas à aplicação de tecnologias e de indústrias, certo? Atualmente, vem mudando coisas, você tem tecnologias mais avançadas sendo aplicadas também em outras regiões, como a região norte e a região nordeste. Nós temos, por exemplo, o polo de Sauípe aqui em Recife, por exemplo. Você tem um polo de Recife que é um polo tecnológico de desenvolvimento de softwares e tudo mais. A concentrada é o sul e o sudeste exatamente. E aí anotem quais são essas características que estão sendo concentradas, que são as características de tecnologia, de desenvolvimento econômico, né, de desenvolvimento tecnológico. Samuel, respondendo a sua pergunta, vai cair somente o assunto do caderno? Não, vai cair o assunto do capítulo 2, ele na íntegra, com exceção daquela parte de fuso horário, certo? Aquelas partes finais ali do livro que fica falando do fuso horário, certo? E também aquela questão da mesorregião, região natural e tudo mais, aquilo não cai. Vocês vão estudar basicamente essas 4 regionalizações, a regionalização morfoclimática, a regionalização econômica, do IBGE, oficial do IBGE, e os 4 Brasis que eu acabei de falar, certo? Beleza, além de uma pequena parte também aí do primeiro capítulo, certo? Que é com relação à ocupação. Pedro Pinchas é o do Centro-Sul, exatamente. Lembre-se, Pedro Pinchas ele dividiu o Brasil em 3, Milton Santos dividiu o Brasil em 4, o IBGE dividiu o Brasil em 5, e agora o grande Aziz Saber, né,
descendente de árabe, o geógrafo que estudava muito os aspectos físicos do Brasil, ele dividiu o Brasil em 6 regiões. Sim, Mari, eu coloquei, né, o slide também no EDEB, certo? Agora o slide é a questão dos domínios morfoclimáticos, porque os aspectos regionais de cada uma delas eu anotei tanto no caderno como no livro explicado, certo? A gente vai precisar saber de cada regionalização. Não, vocês só vão precisar saber a última regionalização, a oficial, a que divide o Brasil em 5. Fuso horário não vai cair. Você anotou no caderno resumo, sim, Samuel. Mas é importante vocês saberem, né, que o resumo ele é uma ferramenta a mais, assim como esse vídeo. Ele não é a única ferramenta de estudo. Leia um livro, veja um resumo. Ou veja um resumo e depois leia o livro para você se aprofundar, que é o ideal. Quem divide o Brasil em 6 regiões? Aziz Absaber. E o nome de sua divisão é o domínio morfoclimático. É a regionalização dos domínios morfoclimáticos. Qual parte? Antes. O de Aziz Absaber que dividiu ou do que vai cair? Tô com uns pezinhos de galinha aqui. Não anotei. Jesus amado. Claro, vamos fazer o seguinte, como vai ficar salvo aqui, aí você procura voltar um pouquinho, certo? Vai cair o capítulo 1? Vai cair sim, mas só aquela parte das economias que levaram à formação do Nordeste e do Sudeste, certo? Como, por exemplo, a questão da industrialização do Sudeste. É Aziz, não é Assis. Aziz, A-Z-I-Z. É descendente de árabe, o nome estranho é também um nome estranho de sua regionalização, morfoclimático. Que nome estranho é esse, professor? É simples. Os domínios morfoclimáticos é o que tem a ver com os biomas. Se você lembrar bem do sexto ano, os biomas, né, eles têm como características, eles se adaptam a determinados climas, solos e relevos. Então, domínios morfoclimáticos, ele vai juntar tudo isso aí. Não, Júlia, não vai cair fuso horário, vai cair todo o capítulo 1, não. Foquem ali no que a gente já anotou nas últimas revisões do teste. Pegam o teste de vocês, corrijam o teste, façam essa boa ação para vocês. Certo? Então, vocês vão ter aí como característica dos domínios morfoclimáticos, né, 6 grandes grupos que vão estar presentes no nosso país, tá ok? E aí nós vamos ter, deixa aqui o slide para você, caso vocês estejam vendo no EDEB, acompanharem, certo? Vamos falar aqui inicialmente do grande bioma que cerca aí o Brasil pelo litoral. Presta atenção, litoral. Se é litoral, está próximo do mar. Então, o primeiro domínio morfoclimático são os mares e morros, certo? Beleza, perfeito, Bianca, perfeito. A gente aí, finalzinho da aula, a gente abre aí para tirar essas perguntas, certo? Eu vou vendo algumas perguntas como não entendi e tudo mais, e a gente responde no finalzinho. Obrigado, Bianca. Perfeito, certo? Então, voltando aí. Então, no litoral, perceba, litoral, você vai ter a presença do mar. Então, você vai ter o bioma dos mares e morros, certo? Referente a dunas, dos morros que se encontram próximo do litoral. Então, vão predominar planícies, certo? Vão predominar planícies, e com isso vamos ter a Mata Atlântica, né, uma vegetação que foi devastada durante o domínio do Brasil, os mangues, as resquinhas, vegetações que se encontram exatamente bem próximo do litoral, como por exemplo nas regiões de morros. Quem já subiu ali, por exemplo, o Morro do Careca, já viu alguma coisa do Morro do Careca, quem já visitou o Cajueiro, por exemplo, lá do Pirangi, ou já foi dar uma passada ali, por exemplo, próximo às regiões de Gabó, do Forte dos Reis Magos, por exemplo, vocês não vão ver esse tipo de vegetação. Professor, não vi, beleza, bota aí no Google agora, Restinga, bota aí mangue, e vocês vão ver que tipo de vegetação é essa. É uma vegetação que ela pega a água do rio, ela pega a umidade do ar que vem através da evaporação das águas dos mares, certo? E chegam até as nossas regiões, tá ok? Né, o segundo domínio considerado por muitos o maior e também o mais importante, né, principalmente pela questão de formação de chuvas dentro do Brasil, vai ser o domínio amazônico, ou o domínio da floresta amazônica. E aí você vai saber, né, porque se remeter aí a divisão geoeconômica, ele vai dominar grande parte da região norte, pegando ali um pouquinho da região centro-oeste e um pouquinho da região nordeste, tá ok? Então você vai ter o maior bioma
espécies, né, arbóreas, por exemplo. Não, os mares de morros não vão ser tipo savana, não vão ser tipo savana. O tipo savana é o cerrado. O cerrado ele é muito próximo do que seria a savana, onde você vai ter gramíneas, galhos finos, retorcidos. Bota aí, por exemplo, o cerrado e você vai ter um aspecto sobre isso aí. Tá ok? Então, no domínio amazônico, por exemplo, você vai ter, por exemplo, um clima equatorial, enquanto que nos mares e morros nós vamos ter um clima tropical litoral. Então, você lembra aí novamente do litoral. Você vai ter uma quantidade de chuva maior do que acontece em todo o litoral do Brasil. Tá ok? Só um minutinho, Lê Santos, que eu falo já sobre o cerrado. Tá ok? Chegar no cerrado, eu respondo isso para você. Também vai ter no domínio da Amazônia. Certo? Então, no domínio da Amazônia, nós vamos ter a questão da presença de rios, as grandes... Bora, Nathalie! Então, nós vamos ter a questão da grande presença de rios. Tá ok? Então, vocês vão ver aí no slide a onça pintada, vocês também vão ver a questão do desmatamento, porque por ser um bioma com grandes árvores, árvores de grande porte, e árvores principalmente comercial, ele vai ser foco desse ataque dos desmatamentos, né, das madeireiras e tudo mais. Então você tem aí no slide, né, o desmatamento da floresta, a redução da biodiversidade, vai liberar a maior quantidade de gás carbônico, já que ele é um filtro durante o dia, ele vai ser um filtro de gás carbônico, certo? Exatamente, Maria Luísa. Os mares de morro, ele, por se concentrar no litoral, ele vai ser um clima tropical litoral. Aí, entre a Amazônia e os mares de morros, nós vamos ter dois biomas que são bem parecidos. É tipo o primo, aquele primo que você parece muito com ele. Pronto. No nosso Nordeste, que faz característica o imaginário de muitas pessoas, a questão da caatinga, certo? Que vai ser uma floresta de clima tropical, mas é um tropical semiárido. Tá ok? É um tropical semiárido. Exato, claro. É importante vocês falarem a diferença. Mares de morros está no litoral, tropical litoral. Caatinga está no interior, tropical semiárido. Se você já foi em alguma cidade no interior, você percebe que é bem mais seco. Exato, Geraldo, já está no web. Os slides dos domínios morfoclimáticos. Aí, certo? Você vai ter a questão da caatinga, você vai estar falando sobre as vegetações que vão predominar bastante, a questão dos espinhos, dos cactos, das cactíceas, né? Então, são árvores de porte pequeno e médio, você não vai ter grandes árvores. Tá ok? A questão do chique-chique, da palma, do cacto, que é presente, que são árvores que resistem à ausência da água e durante muito tempo seus espinhos ficam lá esperando a chegada da umidade da chuva. Quem mora aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, se for para o interior, nesse exato momento, devido ao grande período de chuva, vai encontrar ela muito verde. O que quebra essa ideia de que tipo, é seco, é seco. Não, durante a chuva ele fica verde, porque ele capta mais água. Passou a chuva, passa um tempinho, as folhas caem, a água fica armazenada dentro. Então aí uma característica importante para vocês verem o que ver a importância dessa vegetação, porque eles guardam água, né, dentro de seus corpos, né? Por exemplo, o cacto. Então normalmente corta lá com seu facão um cacto e aí realmente pega uma água, certo? Larissa, eu falo das conchilhas daqui a pouco, quando a gente chegar ali nas pradarias, certo? Falo já também, Mário, o que são as conchilhas. Então, voltando aqui para a caatinga, né? Então você vai ter aí árvores ou plantas xerófitas, que são plantas que resistem à seca, guardando água dentro do seu corpo. E aí nós vamos ter o primo, o cerrado. O cerrado ele se encontra exatamente no centro-oeste, cerrado, centro-oeste. Procuro fazer uma relação aí próxima do nome, certo? E ele abrange uma grande área aí do centro-oeste, pegando também um pouquinho ali do norte, né? E também do nordeste. Ele pega ali o sul do Maranhão, pega grande parte do Tocantins e grande parte também do Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Se você perceber no mapa de Aziz Absaber, ele fica exatamente entre a Caatinga e a Amazônia. Então você vai perceber essa mudança aí. Tem um aspecto de savana, onde vai predominar a questão das gramíneas, de arbustos e árvores de pequeno e médio porte bastante retorcidos, o que leva você a confundir algumas vezes com a Caatinga. Qual é a diferença, professor? A diferença
meu jovem, é que na Caatinga nós vamos ter a questão e a presença do cacto, certo? Enquanto que no Cerrado nós não tem tantas espécies de cactos ou de plantas xerófitas, certo? Ela tem uma folhagem por um longo período maior do que o nosso, certo? O clima tropical, certo? Não vai ser tropical litoral, não vai ser tropical semiárido, ele vai ser tropical, que ele vai ser quente, o inverno ele vai ser frio, ele vai ter a presença de chuvas, né, regulares ali entre o final do ano, início do ano, meio do ano, tudo mais, aí no meio do ano para as chuvas, fica aquele inverno e tudo mais. O clima do Cerrado é o clima tropical, você não adiciona nem litoral, não adiciona nem semiárido, é clima tropical. Certo? Então ele é formado por extensos planaltos, o que faz que ele tenha uma média altitude. O solo é bastante ácido, então, como vocês viram lá no sexto ano, é necessário fazer a correção desses solos, tá ok? E os rios são importantes, como por exemplo o rio Paraná, que é chegar até a região do Paraná, deságua lá, né, em grandes rios, formando também, por exemplo, represamento de água, para a formação de hidrelétricas, certo? Você também tem o rio Aguaia, o Cantins. Bom, seguindo o nosso slide, cerca de 50% da produção de grãos no nosso país está lá nessa região. A produção agropecuária vem dessa região. Então, mares e morros nós já falamos, é importante vocês verem essa questão do litoral, a questão do mar, tá ok? Então vocês vão ver essa mancha que ela se concentra bastante no litoral. Caatinga nós também já falamos. E aí nós vamos chegar nos dois últimos, né, que já se agrupam mais para o sul do país, sudeste e sul do país, que vai ser a mata de araucária. Sabe, pinheiro bem grandão, a árvore de Natal, são das famílias deles. Explico já, certo? O Cerrado é um verão chuvoso, inverno seco. Exato. As estações são definidas. Perfeito, Duda. Ótima explicação e adição, certo? Verão chuvoso, inverno seco. Bom, então vamos lá. Então a mata de araucária fica ali na região sul, mais ou menos na região do Paraná, até mais ou menos ali Santa Catarina. Pega um pouquinho da região do Rio Grande do Sul também, certo? Ele vai ter um bioma que pega ali remanescentes também na Mata Atlântica. Vai ter a presença de grandes pinheiros, como por exemplo pinheiro do Pará, do Paraná, certo? Pinheiro do Paraná, que é uma árvore muito grande. Você pode colocar aí mata de araucária, então vocês vão ver grandes árvores em que as folhas são mais ou menos no topo da árvore, não durante todo ele, o que difere daquele pinheiro tradicional de Natal, pinheiro tradicional de Natal que normalmente a gente vê, certo? Então, é somente 3% do que nós temos hoje em dia, de 5% mais ou menos, do que sobrou da mata, assim como a Atlântica também sofreu bastante, certo? Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando, atualiza, só um minuto, gente, está atualizando já, certo? Então, a extração de madeira aí para a fabricação de móveis também é importante. Qual é o clima, professor? O clima subtropical, está no sul, subtropical, você vai lembrar, ele está abaixo do clima tropical. Então, ele vai ter ali um inverno bastante frio, com bastante chuva. A chuva é bem distribuída durante o ano. Acaba daqui a 15 minutos, certo? Daqui a 15 minutos. Então, a mata de ou floresta de araucária, você vai ter aí a questão dos pinheiros, das árvores de araucária, são árvores grandes com o seu topo bem folhado, ao contrário do professor. E aí nós vamos ter as pradarias, que são conchilhas, professor. Se você colocar no Google aí, as conchilhas são campos, onde vai ter pastagens. O sul da região sul, né, o centro e o sul da região sul, ele termina chegando a uma região um pouco seca, ele é planaltos, mas com uma formação mais ondulado, que formam verdadeiros campos, então fica aquela paisagem bem bonita, bem suave, mas com pouca presença de árvores de grande porte, certo? Então as conchilhas é um formato de relevo, é um remanescente, é uma transformação dos planaltos, né? Então ele vai ter esses formatos mais arredondados, o que indica bastante tempo, certo? E continuando aqui o slide, então você vai ver aí bastante a questão dos campos.
Araucária, tanto a araucária como as pradarias são clima subtropical. Exatamente, Duda. Obrigado. Araucária é clima subtropical úmido. Muito obrigado. Certo? Então, por último, o Pantanal, né, que é um pequeno bioma que está dentro do cerrado, né, ele muda a característica da região, é tipo um oásis. Então você está ali na caixinha seca, com pouca vegetação. Então acho que você chega no Pantanal devido a árvores que entram, né, e plantas que entram em ambiente aquático, eles terminam sendo mais floridos, mais verde, mais bonito, certo? A Conchilha é o planalto que se encontram os campos, certo? A questão das pradarias, certo? Porque você vai ver aquele formato mais suave, mais arredondado, ao contrário dos planaltos, de muitos planaltos que nós temos no Nordeste, que são aqueles planaltos mais retinhos, como se tivesse sido esculpido. O Pantanal fica no centro-oeste, certo? Mais ou menos ali no Mato Grosso do Sul. Tá bom, gente? Então ele sofre, né, segundo o slide, ele sofre bastante influência de ecossistemas como Cerrado, Amazônia, Central Atlântica, tá ok? Eu vou só pegar um copinho d'água aqui rapidinho, 30 segundos que é aqui do lado, e eu vou responder as perguntas de vocês. Então quem tiver dúvidas, esse é o momento das dúvidas e perguntas, tá ok, gente? Volta já, segura aí. Voltamos à programação. O Pantanal fica no Cerrado? Sim. Vai cair datas? Não. Fala de novo o domínio amazônico. O domínio amazônico vai prevalecer na região norte, certo? Com florestas do tipo equatorial, né? Uma floresta de grande porte, uma floresta bem densa, tá ok? E você vai ter aí o clima também equatorial, que é um clima bastante chuvoso, né? E chove durante todos os dias, praticamente todos os dias, com a média a quantidade de chuva, né? O Pantanal seria uma zona de transição, exato, seria uma zona de transição, tá ok? Seria uma zona de transição. Vamos ver a próxima pergunta. Gente, conchilhas, não se preocupem com o termo conchilhas, se preocupem com o termo campos, porque as pradarias, eles são campos. E a conchilha é o tipo de relevo que ele se encontra, que é um planalto suave, suavizado, tipo a cabeça do professor, ele está arredondado, certo? Agora, por exemplo, uma caixa, por exemplo, é acidentada, é reto aqui, por exemplo, é reto, certo? Então, os mares de morros adentram a região sudeste, certo? Os mares de morros, eles vão do nordeste, do litoral do nordeste aqui do Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul, certo? Por todo o litoral. Gente, eu acabei de explicar a conchilha, vocês estão perguntando sobre conchilha de novo. Agora é a questão de procurar realmente no Google e dar uma lida, certo? A Maria Clara, não está aparecendo os slides para mim. Gente, está lá no como eu posso dizer, na timeline do EDEB, certo? Oi, Ângela. Fala de novo sobre pradarias. Pradarias são campos, clima subtropical, já são gramíneas, são gramas, certo? E pastos. Exato, perfeito, Maria Luísa. O Pantanal e as matas de cocais são matas de transição, certo? São matas de transição. Conchilhas é aquele relevo suave que vai ser encontrado no sul, onde se encontram as pradarias. E o Pantanal, zona de transição, já respondi. Os mares e morros entram no sudeste, sim. Quem já foi lá no Rio de Janeiro, por exemplo, já viu alguma coisa do Rio de Janeiro. Tem várias reservas florestais na região, certo? Domínio amazônico, certo? Floresta equatorial. Então vamos fazer uma pequena apanhada aqui dos domínios morfológicos
né, fazer um pequeno apanhado, um resumo rápido ultra flash aqui sobre os domínios morfoclimáticos, tá ok? Domínio amazônico, floresta e clima equatorial, bastante chuva. Domínio da caatinga, tropical semiárido, com matas xerófitas que resistem a longos períodos de seca, armazenando água em seu corpo. Mares e morros, clima tropical, litoral, certo? Adentrando, né, do Nordeste até a região sul. Cerrado, clima tropical. Nem é subtropical, nem é tropical litorâneo, nem é tropical. Não, é tropical. É um clima tropical, certo? Com a vegetação próxima do que seria uma savana, com árvores de porte médio e pequeno e galhos retorcidos, certo? O clima tropical é o verão chuvoso e o inverno frio e seco. Agora das praias são a questão dos pinheiros, certo? É porque é a revisão ultra flash rápida aqui, viu? Faz outra live antes da prova. Me responda uma coisa, a prova de vocês é na quinta-feira? Se for, aí eu penso direitinho, certo? Porque, assim, na verdade nem vai precisar, gente, porque vai estar salvo no YouTube. Eu vou salvar esse vídeo no YouTube e aí vocês conseguem ver esse vídeo novamente. Vocês vão ficar estudando e vendo. Respondendo as folhas e atividades. Respondendo as folhas e atividades também. Eu vou colocar as para vocês na quarta-feira. Tá ok? É na sexta. Então pronto. Na quarta-feira eu coloco a atividade para vocês. Certo? E vou salvar essa live aqui no Instagram. Quem já filmou. Quem já filmou isso aí. Certo? Só um minuto. Sei lá, acho que é Gel Daniel. Ou é um quê de gel. Uma coisa assim. Certo? Dê uma olhada lá, é só procurar Gel Daniel, que aí é o meu e-mail, então você termina encontrando. Certo? Gel Daniel, procura lá no... Tem canal, eu vou colocar no canal, certo? Mas se tiver algum canal é Gel Daniel, alguma coisa assim, certo? Vocês colocam Gel Daniel. Ok? Nada de Luquinha Pay com o nome do canal, certo? Por último, os dois últimos biomas para a gente fazer aí a revisão de flash é pradarias. Então você vai ter aí, desculpe, araucária. Então você vai ter uma mata de clima subtropical formada por pinheiros, né? E por último, as pradarias que vão ser gramíneas, né? Florestas de baixo biológico também, porque são campos, certo? Que é um campo, bota um campo aí, você vai ver um campo de futebol, é grama. Pronto, acabou, é grama. Então é um pequeno pasto, então é ideal, por exemplo, para a criação de bois, né, de gados e tudo mais. Tudo ok, gente? Vou encerrando por aqui.